Fala pessoal, Guilherme Segato aqui, eu sou sócio e contador aqui da Segato Contabilidade e nesse vídeo aqui eu vou trazer para você de forma bem legal aqui, a gente vai fazer um bate-papo, eu vou escrever aqui para vocês, a gente vai conversar, eu vou explicar de uma forma resumida aqui 10 formas eficazes que as empresas têm para pagar menos imposto aí, né? A gente sabe que no dia a dia aí ser empresário é muito complicado, né, pessoal? Principalmente quem tem aí uma empresa, seja aí de qualquer tipo, de qualquer porte, uma empresa que seja prestadora de serviço, uma empresa que é do comércio, uma indústria, uma empresa que é do Simples Nacional, um MEI, qualquer coisa assim, a gente sabe que é muito difícil já ser empresário no Brasil, né? Principalmente porque a gente fala de impostos e formas de enquadramento tributário, de alíquotas, de ICMS, de imposto de renda, de PIS, COFINS, de FAO, ST. Puxa, são muitas coisas, muitos impostos, muitas obrigações que as empresas têm. E nesse vídeo aqui eu vou elencar 10 formas, tá, que a gente vê no dia a dia, que eu vejo no dia a dia, que eu oriento os meus clientes, né, a pagarem aí menos imposto, tá bom, pessoal? Fiz até aqui algumas colinhas aqui para a gente poder fazer um negócio bem bacana aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos para o que interessa. Teoricamente, tá, pessoal? Vamos aqui já ser direto e reto. Eu costumo brincar que na vida a gente tem duas certezas. A primeira certeza é de que a gente vai morrer e a segunda certeza é que em algum momento da nossa vida a gente vai pagar imposto. Principalmente quando a gente é empresário. Não tem como não pagar imposto nenhum, tá, pessoal? Então, eu já começo aqui falando aqui para vocês que a gente precisa separar, né? Literalmente aquele ensinamento bíblico, não é nem uma questão bíblica aqui, eu só quero lembrar da frase, tá? Dai a César o que é de César. É literalmente isso, a gente precisa pagar. Eu também não gosto de pagar imposto. Eu também pago imposto aqui na Segato, desculpa, caiu aqui a tampinha da caneta. Eu também pago imposto na Segato, eu também sou empresário, também pago imposto de renda na pessoa física, eu não gosto de pagar imposto. Né? E eu não conheço ninguém que goste de pagar imposto, principalmente porque a gente não vê que é difícil a gente ver que está tendo um retorno, digamos assim, esse imposto para a nossa sociedade, né? E só que não tem jeito, a gente precisa pagar imposto. Essa é uma certeza, não sou eu que estou te dizendo, né? Eu só estou te comunicando. Essa é uma questão óbvia, não precisa ser nem inteligente para saber disso. Então, a primeira questão que eu trago aqui para gente, para saber aqui como pagar menos imposto, é que você precisa saber a diferença entre elisão fiscal e evasão fiscal. O que é isso, Guilherme? O que você está querendo dizer com isso? Bom, vamos lá. Elisão fiscal é fazer o planejamento tributário e dentro de todo o arcabouço tributário, todas as leis fiscais e etc e tal, a gente encontrar brechas e formas de se pagar menos imposto. Isso é totalmente saudável, isso é inclusive orientado pela própria Receita Federal, tá? Então a elisão fiscal é fazer um estudo e tudo dentro do possível e do legal, aí a gente conseguir pagar menos imposto, de uma forma traduzida aqui. E a evasão fiscal literalmente está atrelado à sonegação. Sonegação. E aqui é o planejamento, tá? Então, a primeira coisa aqui, a primeira dica que eu já trago para vocês é que sonegar não compensa. Não compensa pelo quê? Não compensa. Porque hoje em dia a Receita Federal e todos os órgãos fiscalizadores, eles sabem exatamente de tudo que as empresas e as pessoas físicas fazem. Eu já gravei vídeos aqui explicando de forma mais detalhada
Hoje em dia tem até fiscal da Receita Federal que olha o Facebook das pessoas para saber o que elas fazem, para onde que elas vão viajar e etc e tal, só para identificar se está tendo ou não sonegação fiscal. E principalmente quando a gente fala de empresa, a Receita Federal sabe exatamente o quanto que entra qual a sua movimentação bancária. A Receita Federal, ela sabe os serviços mediante as vendas as compras de mercadoria que você fez, aquele seu fornecedor, ele está emitindo nota fiscal de venda para você, no caso está entrando essa mercadoria para você, só que ele está dizendo que você está comprando. A Receita Federal sabe a sua movimentação fiscal bancária, digamos assim, ela sabe o quanto você tem no saldo, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Hoje em dia tem 1001 mecanismos onde a gente sabe que sonegar não compensa, pelo fato de que a Receita Federal está fechando o cerco e a gente sabe que sonegar é crime, a gente sabe que sonegar pode dar 2 a 5 anos de prisão, além do caso que se a Receita Federal entender que você sonegou o imposto, ela pode aplicar multas de 100%, de 200% aí, o valor já devido do imposto, mais uma multa aí, quase o dobro, digamos assim, do valor a pagar do imposto. Então, no final das contas, isso pode sair muito caro para você, sim, tá bom? Então, eu já venho aqui pro tópico 2. A segunda forma de se pagar menos imposto é fazendo o planejamento tributário. É no planejamento tributário que a gente vai saber em que regime tributário a empresa se enquadra. Fazendo um planejamento tributário, é ali que a gente vai saber quanto que o empresário ele está projetando faturar, o quanto que ele está projetando comprar, quanto que ele está projetando ter de custo com folha de pagamento, e a partir dali a gente fazer cenários para entender o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que vai ser pago de imposto, o que não vai ser pago de imposto, aonde vai dar para economizar e aonde não vai dar para economizar. Então isso é muito importante, tá bom? Eu já vou aqui até fazer uma outra menção, mas eu quero seguir primeiro a linha de raciocínio aqui de todos os tópicos e formas aqui de dicas para se pagar menos imposto. Então a terceira dica a partir do momento que fez o planejamento tributário, de escolher o regime tributário correto. Porque hoje a gente tem várias formas, a gente tem o Simples Nacional, a gente tem o lucro presumido. Aqui não é a minha questão, ficar adentrando, pormenorizando, digamos assim, entrando em pormenores, aqui explicando detalhadamente o que é cada um das coisas, tá bom? Aqui a ideia é só comentar aqui, escolhendo o regime tributário correto, já vai fazer com que a gente se enquadre em uma forma que a gente vai pagar menos imposto, de uma forma resumida aqui para vocês. Então, o quarto tópico mantenha os seus impostos, mantenha os impostos em dia. Guilherme, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: a partir do momento que a gente tem um imposto para pagar, se a gente não paga esse imposto no dia correto, no dia seguinte ele já vai estar correndo multa, tá, de 0,33% ao dia, que ao final de 2 meses essa multa já vai estar em 20% do valor devido do imposto. Então, se você tinha R$1.000 de imposto para pagar e você não pagou em até 2 meses aí, né, faz 2 meses que você não pagou esse imposto, você vai ter que pagar pelo menos R$1.200. Por que pelo menos? Porque ainda é atualizado com a taxa Selic, né? Tem os juros em cima disso. Então, eu sei na prática que atrasar os impostos é uma das piores formas de financiamento, digamos assim, que uma empresa tem, porque é muito custoso atrasar imposto, tá, gente? A gente paga muito caro aqui, 20% hoje é muito caro, porque hoje em dia, por mais que a gente pegue um empréstimo no banco, isso acaba saindo mais barato do que
atrasar os impostos, tá bom? Então, eu vou trazer aqui uma outra forma, saber sobre os incentivos fiscais. O que é incentivos fiscais? São benefícios, o nome já diz, né? São benefícios que o governo ele oferece para as empresas, tá? Principalmente para empresas que são aí, por exemplo, do lucro real, existem benefícios fiscais. Existem benefícios fiscais para empresas que são optantes pelo lucro presumido, e a própria opção pelo Simples Nacional, ela já é um benefício fiscal, tá? O próprio enquadramento, o regime tributário chamado Simples Nacional já é um benefício fiscal do governo, tá? Então, é muito importante que cada empresa pode ter um tipo de benefício fiscal, tá? Cada segmento, cada atividade aí, então você precisa entender quais são os benefícios fiscais, quais são os incentivos fiscais que você tem aí com a sua empresa, no caso. Desculpa aqui pelo barulho, eu tô só virando aqui a folha para poder escrever aqui melhor para vocês. A gente estava aqui então no quinto tópico, na quinta forma de se pagar menos imposto. Então, a sexta forma de se pagar, né, que está aqui enquadrado em pagar menos imposto, não está, basicamente, não é uma forma de pagar menos imposto, mas é o quê? Recuperar impostos. O que você está querendo dizer com isso, Guilherme? Eu estou querendo dizer assim, ó, nos últimos 5 anos da sua empresa, a gente pode ser feito toda uma validação do que já foi pago e como foi pago esses impostos, porque dependendo, na grande maioria das vezes, as empresas... Eu lembro de uma estatística, eu só não lembro o número exato e a fonte, tá, pessoal? Mas alguma coisa em torno de 78% das empresas no Brasil pagavam impostos de forma indevida, no caso, a maior. Então, como que funciona essa questão da recuperação dos impostos? Literalmente olhar os últimos 5 anos, que é o prazo aí de prescrição da Receita Federal, é o prazo que muita gente brinca, né, de caducar aí os impostos, e é também o prazo que a gente tem para arrumar coisas que foram, se foi pago a maior, de recuperar. Então a gente faz toda uma validação para ver se foi pago imposto a maior, e se foi pago imposto a maior, você pode tranquilamente, a sua empresa pode tranquilamente reaver esse imposto, pedindo aí uma restituição ou então pedindo aí uma compensação para os próximos meses. No caso, você não vai ver o dinheiro na conta corrente, só que você vai deixar de pagar o imposto no próximo mês. Você deixa de tirar dinheiro no bolso para poder pagar, porque você está compensando uma coisa que foi paga a maior lá atrás, tá bom? Então, no caso aqui, tem uma outra questão que já vem aqui, eu quero já trazer aqui o sétimo tópico. Essa caneta está quase acabando a tinta, eu vou mudar para azul. Diminuir o Prolabore. Tem muita gente que tem o Prolabore alto, tá? E é o Prolabore mesmo, não é a distribuição de lucro, lembrando, né? São coisas diferentes. Uma coisa é distribuição de lucro, outra coisa é o Prolabore. O Prolabore é o salário do sócio. E sendo o salário do sócio, ele tem a incidência do INSS e do Imposto de Renda Retido na fonte. Ou seja, o INSS, se você é lucro presumido, lucro real, seja o que for, você paga perto aí dos 28,8%, aí 20% sobre o valor do Prolabore. E aí, então, se você diminuir o Prolabore, você não está deixando de pagar, tá, o Prolabore, pessoal. A gente está fazendo aí uma questão estratégica, num primeiro momento, para pagar menos imposto. E o valor que está sendo pago para você vai estar sendo caracterizado como distribuição de lucro. Mas calma, isso se a empresa tiver lucro, obviamente, se for apurado o lucro ali para distribuir esse lucro. Não tem como você distribuir um lucro que não existe ou que não foi apurado. Mas se tem lucro apurado, se foi comprovado através da contabilidade que tem lucro, esse lucro ele pode ser distribuído, e a partir do momento que é distribuído o lucro,
até o momento de hoje, né? Eu creio que não vai acontecer isso, mas até o momento de hoje não existe tributação para distribuição de lucro, porque a tributação já foi feita na empresa, na fonte ali da empresa, não vai se pagar mais impostos, tá bom? Então essa é uma forma também. Você pode estar achando estranho, mas tem muita gente aí que recolhe o Prolabore sobre o teto, recolhe o Prolabore alto e tudo mais. E às vezes, se a pessoa está falando, Guilherme, quero pagar menos imposto, essa também é uma das formas, tá bom? Então, vamos aqui para uma outra questão, para a oitava questão aqui, para a oitava forma de se pagar menos imposto. De conhecer efetivamente as suas alíquotas de impostos, conhecer o que você precisa pagar de imposto, quais são os impostos que você precisa pagar. Você precisa conhecer, por exemplo, se eu comprar de um fornecedor lá de Minas Gerais, se eu comprar de um fornecedor lá da Bahia, eu vou pagar mais imposto? O quanto que eu vou pagar? Porque pode ter DIFAL, né, o diferencial de alíquotas do ICMS, pode ter substituição tributária. Às vezes você só conhecendo isso, você já consegue pagar menos imposto. E você precisa conhecer a sua alíquota, porque conhecendo a alíquota, conhecendo os impostos que você vai pagar, que você consegue no dia a dia se organizar gerencialmente para pagar menos imposto. Então, é de sua responsabilidade, tá, empresário, que você conheça efetivamente as alíquotas, os impostos, os dias que você precisa pagar esses impostos, o que tem a incidência de imposto e o que não tem, para que você possa aí pagando sempre menos imposto, né? Pagando só o que é justo, tá bom? Então, a nona e penúltima forma que eu vou trazer neste vídeo aqui para vocês é a de reestruturar a empresa. Como que reestruturar a empresa? O que você está querendo dizer com isso, Guilherme? Bom, dependendo do porte da empresa, dá para a gente dividir a empresa em dois segmentos, em dois CNPJs, que é totalmente legal, tá? Claro, dependendo, sempre pensando naquela visão inicial que eu passei para vocês, que é a da elisão fiscal, do planejamento tributário. Então dá para a gente abrir dois CNPJs, dá para a gente abrir três CNPJs, dá para a gente abrir uma filial em um outro estado, dá para a gente começar a importar uma mercadoria, uma matéria-prima que antes a gente comprava de um fornecedor nacional. Então, reestruturar a empresa em termos de ou abrir um CNPJ, ou abrir uma filial, ou importar de fora, também é um negócio totalmente saudável e que eu vejo na prática que se paga muito menos imposto, tá? Precisa ter uma reestruturação na sua empresa e um planejamento tributário pelo menos uma vez por ano, pelo menos, porque ali no planejamento financeiro que ele tem que ser já trazido para o planejamento tributário, porque, gente, pagar aí, dependendo do porte da empresa, pagar 2% de imposto a menos, isso já faz uma diferença do caramba no bolso aí dos sócios. Eu sei disso, tá bom? Eu tô falando com bastante conhecimento de causa. E o décimo e última forma aqui deste vídeo que eu tô trazendo aqui para vocês de se pagar menos imposto, o que é? É contratar a Segato Contabilidade. Por que isso? Contratar a Segato, contratar o Guilherme Segato, contratar a nossa empresa para estar junto da sua empresa. Por quê, pessoal? Porque a gente tem uma experiência do caramba, tá? A gente tem mais de 30 anos aí no mercado. Uma das minhas paixões é acompanhar todo o dia a dia tributário e fazer planejamento tributário para as empresas, tá? Principalmente para micro, pequenas e médias empresas. Eu tive um caso recente agora que a gente fez um planejamento tributário para uma empresa que ela deixou de pagar 3 milhões de impostos no ano.
tá? 3 milhões de reais de impostos no ano. Teve um outro caso de uma outra empresa que a gente conseguiu recuperar muito dinheiro, muito imposto que tinha sido pago a maior. Tem outro caso de empresa que só a gente mudando o KNAI a gente conseguiu fazer de forma 100% lícita. A gente conseguiu fazer com que essa empresa pagasse menos imposto. A gente já fez consultoria na questão de importação de mercadoria da China. Então, a gente tem uma expertise que você precisa ter, a gente junto com você na sua empresa, tá? Eu digo isso também com a maior alegria, porque a minha empresa entrega muito resultado para vocês, para os empresários, e tudo isso que eu falei aqui, normalmente é a nossa estratégia de guerra no dia a dia, para fazer com que as empresas e os empresários paguem cada vez mais, pagar menos impostos. Então, não perca seu tempo, arranje uma forma que eu vou deixar os nossos canais de comunicação aí, entre em contato com a gente, por favor, a gente pode fazer um bate-papo aí, sem sombra de dúvida aí, sem nenhum compromisso, a gente pode fazer um levantamento, a gente pode conversar com você sem compromisso, entender como que é a sua empresa, contar aí se a gente tem algum case de sucesso, alguma história aí relacionada à atividade da sua empresa e que vai certamente ajudar você. E se não ajudar, não tem problema, a gente não cobra nada, a gente devolve o dinheiro que eventualmente você pagar pra gente, porque a gente está aqui realmente para fazer com que você pague menos imposto. Se você não pagar imposto, você não vai nem precisar me pagar, mas é importante que você contrate aqui uma consultoria especializada para ajudar a sua empresa a pagar sempre menos impostos, né? E planejamento é isso, né? Planejamento, estruturação de uma empresa, arrumar a empresa para pagar menos imposto, ela tem que ser feito de tempos em tempos e frequentemente. Não adianta você fazer hoje e esquecer depois. Falar, já fiz uma vez, está tudo certo, estou pagando menos imposto. Não, a loucura tributária aqui no Brasil faz com que a gente pague imposto e os impostos mudam todos os dias, as leis tributárias mudam ano após ano e sempre tem brecha aí para encontrar para que a sua empresa de forma lícita pague menos imposto. Então, espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e você é novo aqui no canal, eu vou te convidar para você se inscrever. Na verdade, eu vou te exigir, no bom sentido, que você se inscreva para você estar sempre acompanhando todos os conteúdos sensacionais que a gente posta aqui no nosso canal. Eu vou pedir para que você indique aí para os seus amigos empresários que também precisam saber das formas de pagar menos imposto. E eu vou pedir aí para que você dê um joinha no nosso vídeo, porque você fazendo tudo isso que eu tô te pedindo, se inscrever, dar um joinha e marcar seus amigos, você me ajuda fazendo com que esse vídeo, esse conteúdo rico que eu trouxe aqui, chegue para mais e mais pessoas, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.